vocês puderem começar assim também, dar uma palavrinha agora na introdução, depois eu vou apresentar o Aldo, né, fazer a apresentação dele, e depois ele vai ter aí mais ou menos uns 40 minutos de fala. Eu não sei se a Conce chegando, se em algum momento ela quiser também, mas... É a alergia. Olá, Silvana. Olá, Conce, aí, já estamos aqui. Estamos, boa tarde. As 3 entidades representadas. Muito Embora bem. todos os diretores, né, do Simpro também representem. Tá certo. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas, especialmente ao Aldo Arantes. Seja muito bem-vindo entre nós, Aldo. É um prazer enorme tê-lo como nosso convidado, que com certeza vai trazer para a gente uma análise de conjuntura fundamental para enfrentarmos os desafios sindicais, políticos no geral, para toda a nossa categoria. Muito obrigada e um especial obrigada à ProPuc, que gentilmente nos convidou para participar desse evento. Silvana, a palavra é sua. Então, boa tarde a todos e todas que aqui estão chegando nesta sala. Boa tarde também a quem nos acompanha pelo Facebook. Nós estamos dando início a nossa atividade de análise de conjuntura no início do semestre letivo, análise de conjuntura com o professor Aldo Arantes, logo eu vou apresentá-lo, e antes eu gostaria então de passar a palavra para a Liliana, e depois o Augusto, depois eu faço a apresentação do professor Aldo. Obrigada, Silvana. Uma breve saudação. Agradecer a presença do Aldo, a verdade. Eu tenho assistido você com uma certa frequência às suas ideias, ao lançamento do livro, né, que você coordenou, e é sempre bom ouvi-lo. Sua capacidade de síntese, de articulação e sua enorme capacidade de comunicação também. Então, seja muito bem-vindo em nome do Centro Nacional de Estudos Sindicais e do Trabalho, SES, que eu estou atualmente como coordenadora geral, saúdo esta iniciativa. Também agradecer à APROPUC, Associação dos Professores da PUC de Campinas, a equipe que trabalha tanto no SES quanto na APROPUC, Fernanda e Elaine pela APROPUC, Adriana, Priscila pelo SES, na assessoria de comunicação, técnica, enfim, e a Augusto Peta, que está aqui como coordenador de formação do SES. Então, é isso. Passando direto para o Augusto, Silvana, vamos lá? Pode passar. Bem, boa tarde a todos e a todas, né? Eu também gostaria de agradecer a ProPuc e essa participação da diretoria do Simpro nesse evento que, como a Silvana diz, faz parte do convênio do SES e a ProPuc. Neste convênio, além desta palestra, há outras palestras previstas, há uma pesquisa que vai ser apresentado o resultado agora no início de agosto, que já foi aplicado, e um seminário que ainda vai ser montado, discutido, sobre ensino superior e pedagogia, e protocolos pedagógicos e trabalhistas. Agradecer ao Aldo, que prontamente atende a nossa solicitação. E eu queria destacar, nesse livro que o Aldo vai nos falar aqui, que a Silvana vai apresentar posteriormente o Aldo, destacar essa preocupação com a prática. Silvana, Lili e eu fomos, há 6 anos atrás, num curso em Havana. E nós vimos como os cubanos entendem a pedagogia, entendem que nós devemos estudar, devemos fazer cursos, devemos fazer palestras, devemos escrever livros, etc., como o Aldo faz, mas a preocupação central é como isso é levado à prática. Quer dizer, se estas atividades formativas
podem ajudar na prática pela transformação da sociedade. E o Aldo tem muito essa preocupação. Ele vai demonstrar isso aqui, que o livro que ele organizou não é um livro só para que as pessoas leiam, mas é que as pessoas leiam e possam contribuir para consolidar cada vez uma prática transformadora nesse país com essa situação tão complicada que nós vivemos. Então, era isso. Muito obrigado a todos e a todas. Vamos lá. Bom. Então, agradecemos aí a Liliana, ao Augusto, representando o SES, né, por essa parceria, a Conceição aí, que estamos juntos, né, aí neste campo, né, de luta pelo professor, professora. Queria dar as boas-vindas também a todo professor e professora da PUC de Campinas, e de outras escolas ou universidades que estão retornando, né, às suas atividades, sejam elas remotas ou não, né? Então, aí é importante que saibam e procurem na página do Simpro todas as informações e orientações sobre possíveis retornos, né, ao formato presencial em alguns cursos. E agora, então, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, já agradecendo a sua resposta, a sua disponibilidade em estar conosco esta tarde, e agradecendo também este livro, né, que foi publicado há pouco e que ele nos brindará. Vou pedir que logo depois da sua fala, ou quando ele achar melhor, que ele possa comentar um pouco sobre o seu livro. Aldo Arantes é advogado e coordenador nacional da Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania, mestre em Ciência Política pela UNB, membro da Comissão de Defesa da República e da Democracia da OAB. Ele tem um histórico de vida também, que a gente encontra sendo uma riqueza, né, fazer essa memória. Ele tem um histórico de ter sido perseguido durante o regime militar, foi preso, torturado, foi também deputado constituinte em 1988, e autor também de vários livros e organizador deste recentemente publicado, que se intitula Reconstruir a Democracia, União de Amplas Forças Políticas e Sociais para a Luta Ideológica. O SES pôde acompanhar, né, estar presente no lançamento do livro no mês passado, e o professor Aldo Arantes poderá também nos ajudar com esta análise de conjuntura a entender melhor este momento em que nós vivemos, com esta perspectiva de que quase sempre falta, né, nas análises de conjuntura que a gente organiza, que a gente participa, né, que é um pouco quais caminhos tomar, né? Como enfrentar essa situação. O que é que nós podemos fazer agora, a médio e a longo prazo, né? Quais são essas perspectivas? E a proposta, inclusive, do livro organizado por ele, que aponta para a dimensão ideológica do conflito que nós vivemos hoje, que é político, econômico, social, mas que tem um componente ideológico muito forte, né? E isso, para nós que somos da educação,
é, vamos dizer, um referencial extremamente importante para que nós possamos trabalhar melhor isso, refletir e apontar por caminhos. Então, bem-vindo, professor Aldo, a palavra é sua, que se sinta muito bem entre nós aqui, seja da PROPUC, do Simpro, os demais participantes, seja muito bem-vindo. Temos aí uns 40 minutos, né, para a palestra, e depois haverá debate, finalizando em torno das 16 horas. Boa tarde a todos vocês, a todos e todas. Eu quero inicialmente cumprimentar a Silvana, da PUC, agradecer as suas palavras e a sua apresentação, a Conceição também. E quero dar parabéns à iniciativa da PROPUC SES, com apoio do Simpro, de realizar esse evento importante. Quero agradecer aqui ao Augusto Peta pelo convite que me fez e quero cumprimentar a todos e todas que participam desse importante evento. De fato, nós vivemos uma grave situação com um conjunto de crises que se entrelaçam. Todos nós sabemos, com a pandemia já atingindo 57 mil mortes, mais de 557 mil mortes, pelas ações irresponsáveis do negacionista presidente da República, Bolsonaro, a CPI retoma suas atividades com o foco voltado para a compra da Covaxin. A compra da Covaxin, ela, na verdade, já identificou o crime de responsabilidade e a prevaricação do presidente Bolsonaro. Elementos, informações que vieram hoje, inclusive, que a CPI obteve vídeos que confirmam a força-tarefa do governo pelo uso da cloroquina, com efeito devastador do número de mortes na Amazônia. E as denúncias de corrupção, quer dizer, na verdade, se avolumam. Uma comprovação um envolvimento dos militares, a grande quantidade de militares envolvidos nessa história, e o ministro da Defesa e os comandantes militares fizeram uma nota agressiva contra o presidente do Senado. E, é claro, a sociedade reagiu. É interessante a tentativa de construir um mundo paralelo, uma falsa verdade, uma verdade paralela. E o que ele diz sobre a questão da crise pandêmica? Ele diz: se eu tivesse coordenado a pandemia, não teria morrido tanta gente. Quer dizer, de um cinismo atroz. E o Supremo, e mais, ele fala, o Supremo delegou poderes para que os estados e municípios fechassem o comércio, decretassem lockdown, fechassem igrejas, prendessem homens e mulheres em praças públicas e realizarem toque de recolher. Bom, na verdade, qual era a política do Bolsonaro? Não usar máscara, não assegurar o distanciamento social, estimular, portanto, a concentração, manutenção de atividades econômicas, mesmo com a pandemia, boicote à compra da vacina. É esse conjunto de fatores que identifica a responsabilidade de Bolsonaro pelo volume de mortes que temos no Brasil. Portanto, caracteriza como um governo genocida. É interessante que o Supremo Tribunal Federal respondeu ao Bolsonaro dizendo: uma mentira repetida 1000 vezes não torna verdade. É claro que aí fazendo referência àquela formulação nazista de que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. O Supremo diz: uma mentira repetida 1000 vezes não torna verdade. Continua sendo mentira. Mas isso aí tem a ver, mais na frente eu falo, com o problema da guerra cultural, a tentativa exatamente de impor uma falsa realidade, uma realidade mentirosa através das fake news. Então, esse é um elemento da conjuntura. Outro elemento, o agravamento das condições de vida do povo
e o enriquecimento dos mais ricos. Dados do IBGE, por exemplo, falam da continuidade do crescimento do desemprego, já atingindo quase 15 milhões de desempregados. A inflação atinge recordes e nós acompanhamos, camadas pobres não têm sequer acesso a arroz ou feijão. Vimos aí essas informações de pessoas em fila no Mato Grosso, atrás de osso. Né? Então, é uma situação realmente bastante grave. Tudo isso redunda numa consequência lógica. Quer dizer, o Brasil retornou ao mapa da fome. Nós que tínhamos exatamente saído do mapa da fome, foi exatamente um fato, digamos assim, comemorado no Brasil e no exterior, retornamos ao mapa da fome em função dessa política econômico-social irresponsável e a favor dos ricos. Tanto assim que entre 2020 e 2021, os bilionários subiram de 45 para 65. E o crescimento das riquezas foi de 92 bilhões de dólares. E, claro, que isso aí tem tudo a ver com a política econômica que já está em curso. E agora o governo adota, propõe uma reforma tributária que aprofunda o problema, porque estabelece uma alíquota máxima de 27,3 percentuais, quer dizer, para exatamente o imposto de renda, e com isso ele retira exatamente a possibilidade de que as grandes fortunas sejam exatamente possam pagar impostos. Tanto assim que há, por parte dos setores progressistas, uma proposta do aumento da alíquota para 40 a 45, de 27 para 40 a 45, é muito significativo. Isso tem a ver exatamente com essa política econômica que é adotada pelo neoliberalismo, que é exatamente de reduzir os impostos sobre as grandes fortunas. Quando o mundo, mesmo o mundo capitalista um pouco mais civilizado, fala que hoje em dia, quer dizer, as consequências sociais do neoliberalismo estão colocando na ordem do dia a necessidade de reformas tributárias que possam exatamente redistribuir a riqueza, possam incidir sobre os mais ricos e exatamente liberar as camadas mais pobres e os setores pequeno, médio comércio, quer dizer, de carga tributária. Mas não é isso que ocorre no Brasil. Né? Só para ter uma ideia, quer dizer, no Brasil, quer dizer, a ênfase no imposto é exatamente o imposto sobre o consumo. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, 17% do imposto vem do consumo. No Brasil, 50%. E o imposto sobre o consumo incide sobre o conjunto da sociedade, mas incide com mais força quem tem menos recursos. Quer dizer, uma pessoa pagar, digamos, X reais por 1 quilo de arroz, se o cara é milionário, aquilo é nada. Agora, para um pobre, isso é claro que é muito. Então, o aumento do preço do arroz e do feijão incide de forma desigual. Então, é de uma injustiça brutal essa política tributária do governo. Agora, outros elementos, eu vou falar de passagem, que é tão complexo e tem tanta coisa que não dá para analisar profundamente, senão nós passamos aqui mais de 2 horas, 3 horas discutindo. Mas um elemento também importante, quer dizer, nessa situação que nós vivemos, é a política externa do governo Bolsonaro. É uma política de completa submissão aos interesses do governo norte-americano. É claro que isso mais acentuadamente no governo Trump, mas agora, por exemplo, veio um dirigente da CIA aqui para conversar com o governo. Tem a ver com a situação de Cuba, tem a ver com a situação da Venezuela. É uma total submissão, né, a ponto do Bolsonaro ter batido continência para a bandeira norte-americana, exatamente numa negação completa do que ele diz, pátria em primeiro lugar. Só se dizer a pátria norte-americana em primeiro lugar, porque a pátria brasileira não é. Né? Por outro lado, também há as agressões constantes à questão ao meio ambiente. Quer dizer, foi uma destruição completa dos mecanismos de defesa do meio ambiente, né? E essa política criminosa dele terminou exatamente tendo graves consequências do ponto de vista exatamente do devastamento, da agressão aos indígenas, enfim, é uma situação bastante grave em relação à agressão ao meio ambiente e às comunidades indígenas, etc. É uma política irresponsável. Né?
Por outro lado, uma questão importante, que é a destruição do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Quer dizer, o Brasil, no governo anterior, Lula e Dilma, avançou muito na questão da ciência e tecnologia. E esse é um elemento fundamental. Você hoje, por exemplo, você vê o desenvolvimento que você tem da China, mas não só da China, do próprio Japão, você tem, por exemplo, dos países asiáticos, está muito centralizado na questão do desenvolvimento da ciência e tecnologia. No Brasil, houve um retrocesso brutal pela submissão dos interesses brasileiros à lógica norte-americana, submissão também do ponto de vista da tecnologia, dos produtos norte-americanos. A consequência disso é que o Índice Global de Inovação, publicado em 2007, pela Organização Mundial de Propriedade Industrial, diz que o Brasil, em 2011, ocupava a 47ª posição mundial, entre 127 países. Em 2020, caiu para a 62ª. Né? Então, mostra uma queda brutal, quer dizer, de 20 posições, quer dizer, no ranking mundial da inovação tecnológica, que está relacionado com esse desmonte da parte de ciência e tecnologia. A de direitos humanos é uma constante. As ações a imprensa, os negros, a comunidade LGBT, enfim, tudo isso que a gente acompanha, a agressão total e direta à questão dos direitos humanos. Na área da educação e da cultura, a mesma coisa. Vocês que são exatamente da área da cultura, acompanham isso. E a educação e a cultura foi escolhida pelo governo Bolsonaro e pelos aliados ideológicos sob o comando do Olavo Carvalho como terreno da chamada da guerra cultural, do marxismo cultural. Né? Aí entra a defesa das ideias terraplanistas, negacionistas, né? Sob o lema Deus, Pátria e Família. Né? Investe, então, contra a educação, contra a universidade pública e contra a cultura. Recentemente, inclusive, foi colocado em prática um decreto de mudança do Programa Nacional de Cultura, que visa concentrar as deliberações na área cultural de projetos a serem financiados. O objetivo é exatamente orientar para projetos de interesse da lógica, quer dizer, ideológica do governo. Para isso, então, se faziam os órgãos de representação da sociedade civil, que poderiam ter uma visão mais ampla. Né? Consequência desse menosprezo da cultura, nós vimos agora, recentemente, a queima da Cinemateca de São Paulo. E a demagogia e digamos, a mentira é tão grande que eles nem têm digamos assim, um mínimo de seriedade e honestidade e assumir responsabilidade. E veio lá o secretário da Cultura dizer que a responsabilidade é do governo do PT. Quer dizer, um absurdo completo. Né? Tudo isso muito ligado a uma questão chave, que são os ataques à democracia. Então, esse é um dos elementos, talvez, mais importantes desse processo todo, porque, quer dizer, o elemento que garante conquistas sociais e conquistas econômicas, o avanço que nós tivemos é a manutenção da democracia. Manutenção essa está expressa na Constituição de 88. Quer dizer, Bolsonaro ataca o tempo todo, o seu governo ataca o tempo todo, quer dizer, bolsonaristas defendem exatamente a intervenção militar, defende a intervenção no Supremo Tribunal Federal, etc., tudo isso que a gente acompanha, e o Bolsonaro ameaça o tempo todo. São reiteradas as manifestações do Bolsonaro de ameaça de golpe. Recentemente, quer dizer, pegando o gancho, que agora ele pegou a coisa mais recente da fake news deles, que é o problema do voto impresso, ele diz: ou fazemos eleições limpas ou não haverá eleições. Sabemos quem vai ganhar. Vamos deixar? Quer dizer, uma clara e expressa ameaça, quer dizer, de golpe, e que nós não podemos subestimar. Eu vou falar um pouco mais disso mais adiante. Eu acho que é um erro subestimar, seja subestimar o governo Bolsonaro, seja subestimar o risco de um golpe. Né? Vou falar disso um pouco mais adiante. Mas o fato concreto é que, diante de tudo isso, quer dizer, um elemento importante vai se caracterizando, é o processo de isolamento político do Bolsonaro. E esse isolamento dá de setores da sociedade que se desprendem do apoio dele, mas mesmo de aprofundamento de contradições com setores das elites dominantes. É muito significativo que setores da imprensa,
tanto o Globo, como o Estadão, como a Folha de São Paulo, hoje têm uma posição crítica em relação ao Bolsonaro. É claro que isso não significa um apoio a um projeto democrático popular, né? Tanto assim que fala-se na questão do semipresidencialismo, que, na verdade, seria uma outra forma de golpe. O próprio ministro Lewandowski já veio a público para denunciar. É claro que eu acho que o problema, digamos assim, do semipresidencialismo ou do parlamentarismo, inclusive, é uma coisa que, eventualmente, poderá ser discutida. Por exemplo, na Constituinte, nós discutimos. Quer dizer, o meu partido, o PCdoB, por exemplo, naquela época, defendeu o parlamentarismo. Só que, na nossa opinião, uma discussão dessa natureza estrutural exige ouvir a sociedade mais. Na minha opinião, não há como pensar em parlamentarismo ou semipresidencialismo com esse parlamento. Implicaria numa reforma política que altere a composição do parlamento. Mas o fato objetivo é que isso agora é golpe. Então, há essa manobra, como há também uma manobra, digamos, de setores que percebem a situação se agravando para o Bolsonaro e setores das elites que procuram trabalhar a hipótese do impeachment para exatamente retirar o Bolsonaro e, quem sabe, tentar emplacar o candidato que eles chamam do candidato de centro-direita, que não consegue emplacar enquanto tem, digamos assim, essa polarização Bolsonaro e Lula, né? O fato concreto é que Bolsonaro vai perdendo a sua inserção política, seu apoio político, e, por outro lado, Lula vai crescendo. Quer dizer, uma pesquisa, por exemplo, divulgada em 9 de julho, por exemplo, revela que digamos, a ampliação da vantagem do Lula sobre o Bolsonaro tem crescido. Né? O ex-presidente, que tinha 58%, quer dizer, contra 38%, que é 58% do Lula contra 31% do Bolsonaro, passou para 58% a 31%, quando antes era de 55% a 32%. Então, tem crescido a margem de diferença no eventual segundo turno na disputa do Bolsonaro. É claro que isso, então, dá um certo desespero aí nessas forças bolsonaristas. E aí surgem as manifestações populares. As manifestações populares são importantes, né? Eu acho que essa penúltima manifestação teve um fato, no meu entender, que deve ser objeto de crítica, que foi a posição, digamos assim, do Partido da Causa Operária, numa atitude, na minha opinião, errada, completamente errada, porque quando você fala na necessidade exatamente de derrotar o Bolsonaro, quer dizer, e eu vou falar disso um pouco mais à frente também, você tem que exatamente ter a compreensão de que o quadro é complexo, não é muito simples, que a esquerda sozinha não consegue obter essa vitória. Entende? Que é, portanto, fundamental você atrair outras forças. Então, quando um partido como esse, quer dizer, numa manifestação contra o Bolsonaro, pelo impeachment, vai e ataca, quer dizer, membros do PSDB, é claro que está cometendo um grave erro político. Eu acho que os setores democráticos, progressistas de esquerda não podem aceitar essa provocação, porque essa provocação, mesmo que ela não tenha esse sentido, mas o fato objetivo é que ela contribui exatamente para reduzir a força da oposição ao governo Bolsonaro. Bom, além disso, teve a provocação da extrema-direita, quer dizer, fazendo, digamos, ataques provocadores e atacando bancos. Tudo isso é uma coisa complexa que os setores responsáveis por essas manifestações devem levar em conta. Né? Mas o fato concreto é o seguinte, é que os pedidos de impeachment crescem, né? Hoje você já tem 122 pedidos de impeachment, agora, recentemente, houve o tal do pedido super impeachment, né? E a primeira pesquisa já no Bolsonaro, ele não fica paralisado, ele procura se movimentar também. Quer dizer, é errado imaginar que o Bolsonaro é um imbecil e que não só ele não é imbecil, como ele tem por trás dele o imperialismo, tem por trás dele os militares, então tem por trás quem pensa a política. Claro, ele é um cara tosco, mas ele tem por trás forças que o sustentam. Não é? E ele, portanto, tentou, digamos assim, reorganizar a base de apoio dele entre os militares. Isso é muito significativo na atual conjuntura. Quer dizer, nós acompanhamos, num determinado momento, ele estava com problema com o ministro da Defesa e com o comandante do Exército.
Mudou o ministro da Defesa, mudou o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Hoje, há, digamos uma certa sintonia muito maior entre o Ministério da Defesa e os 3 comandos militares, a ponto de quando o presidente da CPI fez exatamente a denúncia da corrupção dos militares, veio o ministro da Defesa e os 3 ministros militares ameaçando. Tanto assim que várias forças sociais protestaram e exatamente mostraram o absurdo da intervenção, quer dizer, das 3 forças com o ministro da Defesa nesse ataque à democracia. Né? Num outro momento, inclusive, o ministro da Defesa veio a público, ele depois desmentiu, mas veio a público dizendo que ele teria ameaçado o presidente da Câmara de que, se não houvesse o voto impresso, haveria golpe. Depois ele retrocedeu. Mas é assim, os bolsonaristas fazem, depois retrocedem, né? Para ver a complexidade da situação. Mas o que eu quero destacar é que essa mexida do Bolsonaro nas Forças Armadas, fazendo com que os setores das Forças Armadas fiquem mais sintonizados com ele, a cúpula das Forças Armadas. É claro que isso não significa que não tenha contradições hoje dentro das Forças Armadas. É claro que tem. Mas é muito significativo que aquela contradição que ele tinha com a cúpula das Forças Armadas praticamente deixou de existir. Hoje é uma sintonia grande entre a cúpula das Forças Armadas, o Ministério da Defesa, Comando do Exército, Marinha e Aeronáutica, com Bolsonaro. Por outro lado, essa manifestação, essa articulação recente do Bolsonaro com o Centrão, qual o objetivo? O objetivo de consolidar o apoio dele no Congresso Nacional. Ele nomeia exatamente, quer dizer, o Ciro Nogueira, que é presidente do maior partido do Centrão, né, o PP, reorganiza o Ministério do Trabalho e dá para o tal do Onyx Lorenzoni. O objetivo qual é? É exatamente consolidar a base dele. E aí ele assume, né? Vocês viram, ele diz, eu sou o Centrão, eu sou do Centrão. Claro, ele sempre foi do tal do Centrão, mas ele, quando foi candidato, ele tentava se apresentar como sendo o candidato contra o sistema, contra, sobretudo, o sistema político, criticava o sistema político e tal. Quando, na verdade, todo mundo sabia que ele era exatamente um elemento do baixo clero. Eu, inclusive, fui deputado com ele. Então, eu não tinha expressão nenhuma, deputado do baixo clero. Agora, um dado importante é que tudo isso coloca uma questão interessante. Eu ontem tive a oportunidade de ver com o professor João César. João César é o autor do livro Guerra Cultural e Retórica do Ódio e é coautor desse livro que eu sou organizador. É Construir a Democracia e União de Amplas Forças Políticas e Sociais na Luta Ideológica. E ele fez a afirmação muito importante, disse, só há 2 saídas para o Bolsonaro, golpe ou prisão na Papuda. Olha bem a coisa. E eu acho que isso tem significado, que é exatamente aquela questão que estava levantando. Nós não podemos subestimar o problema do golpe. Aí ele dizia, em geral, quando se discute o problema do golpe, há uma discussão, bom, mas as Forças Armadas apoiariam o golpe? E ele aí recordou uma questão que eu achei muito significativa. Ele disse, na Bolívia, eles afastaram, quer dizer, o presidente, né? Não foi com apoio expresso das Forças Armadas, mas foi com a simples omissão das Forças Armadas. Quer dizer, a articulação golpista feita pela Polícia Militar na Bolívia, quer dizer, encontrou no Exército a paralisia e isso viabilizou o golpe. Então, portanto, para viabilizar o golpe, não necessariamente o Exército tem que entrar. Ele se omitindo já é suficiente. Mas na frente eu vou retomar essa questão. Bom, em função dessa questão, vocês vejam, então ele levanta, organiza os militares, né? Organiza o parlamento, claro, tem um apoio grande aí dos evangélicos, né? Agora, ele, na verdade, necessita de manter a base dele mobilizada. Então, como é que ele mantém a base dele mobilizada? Agora ele levantou a bandeira exatamente do voto impresso. Então, o voto impresso é o objetivo dele, é mobilizar a base dele. Tá? E é dado importante porque ele o tempo todo anunciou que ia apresentar provas das falcatruas do voto, do sistema atual de votação, do sistema eletrônico. Mas nessa live que ele fez, de mais de 2 horas, ele disse, não tem como se comprovar que as eleições não foram fraudadas. São indícios. Então, na verdade, ele não teve como comprovar.
ele diz que são indícios, e os tais indícios foram desmentidos, seja pela imprensa, seja pelos técnicos de informática, seja pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Mas o fato concreto é como é que ele quis aquilo para agitar a camada dele, tanto assim que existiram manifestações em várias cidades do Brasil em torno da questão do voto impresso. Então, aquela manifestação dele tinha o objetivo de manter mobilizado e de colocar, quer dizer, a base dele na rua. Nesse sentido, eu acho que nós não podemos, digamos assim, subestimar o risco de uma aventura golpista. Vejam bem, a militância mobilizada, ele vai manter o tempo todo, isso faz parte da natureza do bolsonarismo. Civis armados, você tem aqui uma carta capital que mostra exatamente a quantidade de armas que tem sido comprada em função da liberação. O que ocorre? Que hoje a quantidade de civis armados no Brasil é muito grande, tem muitas escolas de tiro que é tudo bolsonarista. Por outro lado, ele tem uma base forte entre as polícias militares no Brasil inteiro. Bom, com a situação dessa, se há uma tentativa golpista, a omissão das Forças Armadas já seria suficiente. Olha bem a gravidade da situação. Né? Uma coisa complexa. Claro que eu não quero dizer que isso ocorre, nós temos que tomar medida para impedir que isso ocorra, e na frente eu vou dizer exatamente. Aí é que nós entramos nos caminhos para reconstruir a democracia. Me foi colocado aqui para mim fazer uma análise de conjuntura e falar dos caminhos para reconstruir a democracia. Né? Eu acho que nós temos que partir de uma constatação. Nós vivemos uma situação difícil, complexa, e que, nesse sentido, é necessário ampliar as forças que combatem o bolsonarismo. Essa é a questão central. Quem não compreende isso, quem imagina que a esquerda sozinha vai ser vitoriosa, ou que o Lula já ganhou, ou que a eleição está garantida, está no mundo da lua. Não, a coisa não é fácil, nós vamos passar por um período complexo. Não significa que não haja solução. Tem, mas nós temos que partir de um pressuposto. A situação é complicada e delicada. Né? Nesse sentido, um elemento fundamental é o seguinte, quer dizer, na verdade, as grandes transformações sociais elas só vêm com a mobilização da sociedade, mas uma ampla mobilização da sociedade. É necessário exatamente a gente lembrar que as grandes mobilizações do Brasil, que botaram fim à ditadura militar, as diretas já, tinham milhões de pessoas na rua. Né? O Collor, a luta contra o Collor, milhões. E também a direita mobilizou milhões para poder afastar Dilma. Então, a mobilização popular, a amplitude da mobilização popular, hoje já existem mobilizações expressivas, mas insuficientes. Quer dizer, dessas últimas mobilizações, tinha 800 mil pessoas no Brasil inteiro. Quer dizer, nas diretas já, você tem quase 2 milhões de pessoas num único comício. Então, é necessário nós compreendermos que, nas dimensões do Brasil, nós necessitamos exatamente de grandes manifestações populares. E as grandes manifestações populares só vêm na medida em que você tem uma abertura para atrair amplamente a sociedade, para compreender que o jogo não está ganho e para compreender que você tem que agregar forças para poder obter a vitória. Né? Agora, para isso, então, um elemento fundamental é a construção de uma frente ampla. Hoje há uma discussão na esquerda, certos setores que negam a frente ampla e defendem a frente de esquerda. Bom, eu tenho opinião, várias forças políticas no Brasil têm opinião, de que essa é uma visão caolha, uma visão que não consegue perceber a gravidade da situação. Desse jeito, na nossa opinião, a gente vai para um buraco. É bem verdade, como a sociedade vai crescendo, isso também não está na dependência de certas forças sociais. O fato objetivo, que objetivamente a sociedade está caminhando para essa frente. Né? Quer dizer, existe uma série de fatos que vão indicando que setores do Congresso Nacional, por exemplo, mesmo na CPI, em certo sentido, você tem ali uma frente, não é um troço formal, mas você tem os setores ali que se compuseram contra o Bolsonaro. Na sociedade civil, hoje, quer dizer, a posição, por exemplo, digamos assim, da própria Folha de São Paulo, do Estadão e tal, quer dizer, mostra que setores da classe dominante são contra o Bolsonaro. Então, na luta contra o Bolsonaro, quer dizer, no fundo, há um conjunto de forças, mesmo que setores da esquerda, é um fato objetivo. Né? É claro que aí nós temos que distinguir, eu acho que essa distinção é fundamental, entre a frente política
e a frente eleitoral. Quer dizer, a frente política ela constrói uma aliança de forças contra o autoritarismo, contra Bolsonaro. A frente eleitoral é uma outra dimensão, que ela pode ou não se expressar, a frente política pode se expressar na frente eleitoral, ou total ou parcialmente. Qual a importância da frente política? É de você exatamente isolar politicamente o Bolsonaro. E mais, de você criar uma relação de respeito mútuo entre as forças democráticas para caminhar para o segundo turno em torno do candidato que tiver melhores condições. Porque se você gera uma polêmica entre as diversas forças num primeiro turno, ou no curso da luta contra o Bolsonaro, você chega a uma situação para dificultar a eventual unificação de forças contra o Bolsonaro do ponto de vista eleitoral. Então, essa questão da frente democrática, política, ela tem essa dimensão. Agora, uma outra coisa que eu acho que é importante, e aí a gente já entra nessa discussão que o livro coloca, é que, na realidade, a gente vai percebendo que você constata o seguinte: isso eu já participei de debates, já há alguns tempos atrás, e que a pessoa questionava muito. Então está fazendo a reforma trabalhista e a mobilização dos trabalhadores é pequena. Está fazendo a reforma previdenciária e a revolução dos trabalhadores é pequena. Está mexendo na educação. O que estava acontecendo? E, no fundo, o que acontece até hoje? É que a luta, a guerra cultural, que colocou na ordem do dia o ódio à esquerda, ao PT, quer dizer, que colocou como questão fundamental o problema da corrupção, falsamente, os grandes corruptos à direita, mas colocou e botou isso na cabeça de milhares de pessoas, que conseguiu cooptar a igreja, sobretudo os evangélicos, mas a direita da igreja católica também, com esse papo exatamente de ideologia de gênero, essa questão exatamente toda que nós sabemos aqui, que não precisa estar repetindo. Enfim, o problema do anticomunismo. Então, você vê que eles conseguiram, através da luta ideológica, da guerra cultural, atrair setores, quer dizer, de jovens, de mulheres. Eu, por exemplo, fui dirigente da UNE e fiquei perplexo na UNB aqui, ver a força da direita num determinado momento. Então, a direita cresceu nas universidades. Setores jovens passaram a ter uma concepção conservadora e de direita. Entre os trabalhadores, o que aconteceu? Que o Bolsonaro conseguiu, o bolsonarismo, não só o Bolsonaro, conseguiu ganhar setores que no passado votavam na esquerda e votaram no Bolsonaro. Neutralizou outros e procurou nos isolar, procurou colocar a esquerda, o PT, como um bando de corruptos. Então, esse é um problema. Então, por que não se conseguiu grandes mobilizações? Porque a sociedade ficava de pé atrás. Quer dizer, esse pessoal, um pessoal corrupto, tal, etc. Olha bem a gravidade da situação que foi criada. Então, o que eu quero dizer é que a esquerda, ela, digamos, subestimou a necessidade e a importância da luta ideológica. Então, um problema claro. Eu coloco para discussão. Quem achar que nós vamos discutir. Tá? Na minha opinião, houve uma subestimação. É importante exatamente destacar essa questão, porque a luta ideológica ela contribui com o resultado da luta política. Porque se você não consegue atrair, no plano das ideias, pessoas que estavam do lado de cá e foram para o lado de lá, para sair do lado de lá e para vir para o lado de cá, e isso você não consegue só com objetivos eleitorais, você consegue exatamente com o debate de luta de ideias, né? Se você não consegue isso, você não consegue fortalecer o seu objetivo político. Então, o que eu coloco? Né? A necessidade de você combinar a luta ideológica com a luta política. E o Gramsci, né? Vários de nós aqui somos marxistas, ele acentuava essa questão com muita força. Gramsci dizia o seguinte, que nas condições de um governo autocrático, como na Rússia, o confronto é direto, a luta é direta. Mas ele dizia, com o desenvolvimento do capitalismo, quer dizer, o capitalismo cria aparelhos ideológicos, entende? Através da imprensa, através da religião, através das universidades, enfim, através de uma série de mecanismos, cria esses mecanismos ideológicos, aparelhos ideológicos. Né? E que, portanto, quer dizer, a luta política ela tem uma dimensão grande no terreno da luta de ideias. E ele dizia, então, a construção da hegemonia no terreno de ideias precede a construção da hegemonia política e contribui
para a construção da hegemonia política. O que é que aconteceu? É que a direita assimilou essa lição. O Olavo de Carvalho fala o tempo todo no Gramsci, mas trocando o sinal do Gramsci, para exatamente utilizar aquilo para a direita. Olha que negócio infernal. Mas mais do que isso, quer dizer, na verdade, esse projeto da luta ideológica, por exemplo, aqui no Brasil, quer dizer, vocês talvez tenham ouvido falar no Orville. Orville é livro de trás para frente. O Orville, na verdade, é um livro elaborado pelos militares no final da ditadura militar, que diz que o Brasil enfrentou, quer dizer, 3 momentos da tentativa dos comunistas tomarem o poder. E aí fala lá 30, tal, etc. Enfim, fala lá os momentos em que isso ocorreu. A Revolução de 30, não. Mas, enfim, o movimento da Aliança Nacional Libertadora, e, enfim, os velhos momentos. Mas diz, isso aí agora está superado, agora vive-se um novo momento mais grave, que é exatamente o da luta cultural, da luta ideológica. A partir do momento em que eles perceberam que o caminho era exatamente a luta de ideias, eles passaram a adotar um caminho, segundo o tal do livro diz, o caminho mais, quer dizer, mais subreptício, né? Que era da luta ideológica. Na verdade, eles se apropriaram dessa questão. E isso foi apropriado, sobretudo, a nível internacional. Essa problemática da guerra cultural, ela se desenvolveu com muita força, sobretudo nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Iniciando na Inglaterra, inclusive, tendo como, digamos assim, uma pessoa-chave, Steve Bannon. Todos conhecemos, foi pessoa-chave na campanha do Trump, né? E o que o Steve Bannon fez? Ele conseguiu, e a Cambridge Analytica, que era a empresa inglesa que ele participava, né? Ele exatamente conseguiu transportar uma técnica de venda de produtos, entende? Para a técnica de venda de ideias e de candidatos. Ele transportou a técnica comercial para a técnica política. Esse foi o grande salto que ele conseguiu dar. E essa técnica ela utilizava mecanismos altamente sofisticados, utilizava exatamente os algoritmos para identificar as vontades, né? Utilizava especialistas em política, em psicologia social, em neurociência, em redes sociais, os mais modernos meios de comunicação social, né? Para exatamente identificando as vontades, etc., e com isso exatamente conseguindo deslocar pessoas que pensavam de uma determinada maneira através de uma maciça guerra cultural, ganhava setores e, com isso, tinha um resultado político, eleitoral e ideológico, conquistando setores importantes. E aí eu volto a dizer, a esquerda subestimou essa questão. A esquerda subestimou. Quer dizer, a esquerda, digamos assim, ela se liga muito à questão da luta política e não percebeu a questão da luta ideológica. E aí uma das coisas, sobretudo, o João César, que entre nós é o maior especialista, ele diz o seguinte, para você combater o mal, você tem que conhecer o mal. Então, o desconhecimento das raízes da guerra cultural e dos mecanismos pela sua atuação é que levaram exatamente você a subestimar, você não compreender a dimensão dessa questão, né? E o objetivo concreto é que, com a adoção da guerra cultural, o fato objetivo é que a direita ganhou na Inglaterra, ganhou nos Estados Unidos, ganhou no Brasil, ganhou em vários países do mundo e criou uma corrente de extrema-direita mundial. O Steve Bannon hoje coordena uma corrente, um internacional de extrema-direita, que aqui no Brasil tem a representação aí do filho do Bolsonaro. Olha bem a situação complicada que nós temos. Então, a questão que se coloca é exatamente essa. Qual a saída? A saída, como eu disse, é a mobilização popular, né? É o resultado eleitoral. Mas essa mobilização popular, para que ela ganhe a amplitude necessária, é necessário nós termos uma plataforma política, mas é necessário nós termos uma plataforma de luta ideológica, para você exatamente, quer dizer, atingir que objetivo? Para você, digamos assim, atrair setores que apoiavam o Bolsonaro, que apoiam o Bolsonaro, atrair para as ideias democráticas e progressistas, você neutralizar outros setores e isolar os setores bolsonaristas, né? Isolar os setores bolsonaristas. E, para isso, nós temos que exatamente compreender, assim como nós trabalhamos a ideia, digamos assim, de uma frente ampla política, quer dizer, o que esse livro, e eu vou falar mais do livro aqui no final, o que nós propomos nesse livro é você construir uma frente, quer dizer, de luta no terreno das ideias, né? No terreno das ideias.
Com que objetivo? O objetivo, eu já disse, para você exatamente conquistar setores que foram perdidos, neutralizar outros e isolar os demais. Qual o caminho? O caminho é exatamente o caminho do diálogo. Entende? No livro, inclusive, a gente destaca muito isso. Quer dizer, o diálogo ele tem que partir exatamente de um pressuposto de você tentar conhecer as causas pelas quais a determinada pessoa adotou aquela posição. Quer dizer, se você tem uma atitude, digamos, agressiva, você não consegue dialogar. Como você está querendo ganhar setores que foram cooptados pelo Bolsonaro, você tem que partir um pouco das razões pelas quais levaram aquela pessoa a adotar aquela posição. Para, a partir daí, você exatamente levantando fatos. E aí, o grande problema que se coloca é o seguinte, contra as fake news, contra essa tentativa de construir uma falsa verdade paralela, você apresentar a verdade real. Quer dizer, para você despertar a consciência crítica. Ao você despertar a consciência crítica, você abriu o caminho para o diálogo, né? E aí era necessário você utilizar as redes sociais em tudo isso, né? Utilizar as redes sociais, essas técnicas modernas, o algoritmo, etc, etc. Foi com base nessas preocupações que nós elaboramos o livro, como já foi dito aqui, Reconstruir a Democracia e União de Amplas Forças. Esse livro, ele, digamos assim, nós constituímos um grupo interdisciplinar, do qual participa um grande número de advogados, de professores, de psicólogos sociais, neurocientistas, especialistas em rede. Esse conjunto de pessoas, nós fizemos um livro em duas partes. A primeira, que é o diagnóstico da guerra cultural. São vários artigos, né, elaborados por 11 desses destacados intelectuais, né? E ele parte de uma análise da guerra cultural, da guerra híbrida, mostrando a relação entre guerra híbrida e guerra cultural, né? Procura mostrar a questão das fake news na América Latina e no Brasil, o papel do direito na luta política, né? No sentido exatamente de desestabilizar governos progressistas, procura analisar também a questão da guerra cultural no Brasil, para analisar concretamente a situação que nós vivemos aqui. E, no final, digamos assim, a segunda parte é exatamente o que nós colocamos. Quer dizer, são 3 artigos que procuro colocar. 1, a necessidade dessa união de forças. 2, formula uma proposta de programa tático, que aqui também tem outra questão. O que nós estamos propondo, quer dizer, uma frente, quer dizer, tanto política como ideológica, no terreno tático, que implica no seguinte, o nosso objetivo agora, do ponto de vista tático, é derrotar o Bolsonaro para conquistar a democracia, para reconquistar a democracia, para que aí sim nós podemos fazer as reformas estruturais que nós queremos. Quer dizer, se você coloca agora como questão-chave as reformas estruturais, você embaralha o meio de campo. Então, na verdade, o que nós estamos propondo, e aqui há um texto, formula-se de forma bem detalhada, um programa a partir da análise dessas diversas dimensões da crise que o país levanta, então, um programa tático de luta ideológica, né? E, no final, coloca a questão do método, como deve ser o método disso que eu falei aqui rapidamente. Então, esse livro, como foi dito aqui pelo Augusto Peta, ele teve essa dimensão, a dimensão de analisar, de conhecer o problema em profundidade, com pessoas capacitadas, mas, mais do que isso, de tentar formular uma saída, porque analisar a realidade é insuficiente. Aí, é claro que nós propomos uma saída. E, para essa saída, para dar mais consequência prática à saída, inclusive, nós fizemos uma reunião com 6 fundações partidárias, né? Fundação do PT, PCdoB, PSB, Rede, PSOL, e um instituto, outro instituto, né, para discutir o livro. E de lá resultou o seguinte, há um compromisso das fundações de fazer um grande seminário, tomando por base o livro, para, com base no livro, ver o que se pode fazer de uma articulação das fundações em torno dessa problemática da guerra cultural, da luta ideológica. É basicamente isso. Estou à disposição de vocês, não sei se passei o tempo, se fiquei no tempo. Enfim. Perfeito, Aldo, perfeito, muito bom. Que clareza, né?
E é claro que, às vezes, muitos elementos a gente já tenha, mas a maneira como você organizou e apontou agora com o fechamento aí da proposta do livro, né, que você na live com a Conté, você também insistiu nisso, né, de que o livro, na verdade, é uma proposta, é um instrumento de trabalho, né, para com essa urgência que temos. Quer dizer, não estamos nem lutando pela, vamos dizer, pela manutenção daquilo que nós temos, estamos lutando pelo básico, né? Pelo básico, só que, claro, com o Bolsonaro não há condições, porque a promessa é desmontar, que na verdade é a destruição do Estado de Direito, né? A destruição, o desmonte da coisa pública é o que nós estamos vendo. E, de alguma maneira, vamos dizer, a destruição das próprias bases da nossa Constituição é a garantia democrática, né? Então, nós abrimos aqui, obrigada, Aldo, nós abrimos aqui para perguntas, manifestações, que o debate aconteça. Para começar, enquanto nós podemos fazer, quantas perguntas você gostaria de estar respondendo? Não, a gente fica dentro do tempo, estou à disposição. Ah, tá bom. Quando você falava um pouco aqui, né, do modo como a extrema-direita vai construindo a sua narrativa ideológica para destruir seu adversário, para destruir, na verdade, a democracia, né? Eu me lembrei de uma frase que corre aí nas redes sociais do Steve Bannon, onde ele diz algo que está servindo de cartilha para esse governo, né? Que é que devem dizer o tempo inteiro coisas, mesmo que sejam totalmente absurdas, né? Mesmo que sejam coisas impensáveis, devem estar dizendo o tempo inteiro, né, como forma de ocupar a atenção das pessoas e não deixar que o seu adversário tenha chance de reagir, né? E você vem aqui dizer que a esquerda subestimou a necessidade dessa luta ideológica. Aldo, você vê hoje uma unidade da esquerda para fazer este caminho de enfrentamento, considerando a necessidade de ampliar as forças? Estão pedindo aqui para que se esclareça o nome do livro, editor e como adquirir. Onde está abrigado este livro, Aldo? Esse se encontra livro aí nas Anita editoras? Anita Garibaldi, Expressão Popular. Anita Garibaldi, Expressão Popular. São duas editoras, são essa coedição. Aham. Eu pedi o título do livro, Reconstruir a Democracia, União de Amplas Forças Políticas e Sociais para a Luta Ideológica. Eu pedi a Augusto colocar... Eu vou colocar aqui no chat. www.anitagaribaldi.org.br. .org ou .org? Está interrompendo um pouco a fala do Aldo. www.anitagaribaldi. .org.br. E também a Expressão Popular.
O Arnaldo que perguntou, ele sabe bem essas duas, né? A Expressão Popular também é uma editora que publica muitos aí dos livros do nosso campo, né? Então, está aberto aqui para as inscrições, se você quiser começar com essa questão, né? Como que Vamos ver você se está tem mais vendo outras, hoje? né? Vamos ver se tem mais outras. A questão da unidade da direita. Desculpa, a unidade da esquerda. Aqui tem uma pergunta do diretor do Simpro, Beto Polese. Parabéns ao professor e todos e todas as pessoas envolvidas. Primeiramente, uma honra assistir essa palestra com o professor Aldo. Professor, o senhor acredita que saímos da Operação Condor de 1962? Ou ainda estamos, né? Acho que é isso que você quer perguntar, né, Beto? Ou ainda estamos? Se saímos, hoje vivemos na Condor 2, né? A Operação Condor, que foi uma operação em toda a América Latina, que fez parte dos regimes ditatoriais. Outro ponto, dentro das plataformas digitais, esses grupos de extrema-direita estão atuando com grande financiamento. Nessa perspectiva, como poderemos vencer? Alexandro, então essa pergunta está no chat, professor, o senhor pode encontrar aí. O Alessandro, se quiser abrir o microfone, podemos fazer de 3 em 3, né? Podemos. Alexandro, também é diretor do Simpro Campinas. Boa tarde, professor. Obrigado pela palestra. É um pouco parecido com a pergunta do companheiro Beto, mas na questão, pegando a questão do comunismo, que a extrema-direita fez juntar tudo, né? A esquerda para ela é comunismo, não importa o matiz. E recriou, né? Deu mais fogo para esse medo do comunismo. A pergunta é como, o senhor vê como a gente pode vencer isso daí, tirar essa aura péssima que eles recolocaram em cima dos comunistas, se é pelos meios digitais, como a gente consegue fazer o comunismo deixar de ser um palavrão, pelo menos para as bases, para a população, parte dela acredita nisso, né? É parecido com a pergunta do Beto, mas é referente mais à questão dos comunistas, que são demonizados. Responder então, Silvana? Sim, pode. Seguinte, a primeira questão que você levantou, Silvana. Se nós vamos ter ou não, eu acho que hoje você já tem alguns segmentos da esquerda que têm compreensão dessa necessidade da unidade. É claro que aí tem diferenças com alguns outros setores. Mas, em política, é necessário que você caminhe com aquelas forças que tiverem... porque não dá também... concordar com a política. De esquerda tem... Eu tenho uma experiência pessoal, quando dirigente... Cotano. Com o antigo, né? O conteúdo. Nós exatamente definimos um conteúdo, que era exatamente a luta pela reforma universitária, combinado com a luta pela soberania nacional. O método era baixar para as bases através da mobilização. Bom, tinha setores que discordavam e nós procuramos exatamente viabilizar aquilo, e o fato concreto é que a coisa deu um excelente resultado. Então, eu acho, quer dizer, não vejo que haja hoje uma completa unidade da esquerda, mas eu acho que hoje tem setores, talvez uma maioria da esquerda, que tem uma certa conformidade com esse ponto de vista, e eu acho que outros setores que não são necessariamente da esquerda, né? Agora, acho que também, no caso específico da frente no terreno das ideias, eu acho que essa discussão que nós estamos tendo com as fundações vai balizar um pouco também que nível de entendimento que a gente pode ter, porque se você, digamos, transita uma discussão dessa natureza num nível mais profundo de debate,
que é no caso com as fundações, né, isso pode exatamente resultar na construção de algo que possa ter um desdobramento e repercutir também na condução dos partidos que dirigem essas fundações. Em relação a essa que você levanta, Silvana, é isso. Quanto a essa questão da Operação Condor, na verdade, a Operação Condor era um método de assassinato de lideranças políticas, assassinato físico. Hoje, o método outro é assassinato ideológico, né? É a guerra cultural, é exatamente isso, é você liquidar o inimigo, não necessariamente físico, e ser exótica, se é exatamente uma nova técnica de luta política que foi adotada a partir de uma formulação de um cientista norte-americano da chamada guerra fria, guerra branda, golpe brando, aliás, o nome é golpe brando. O que é o golpe brando? É exatamente você procurar dar um golpe sem necessidade de utilizar a força física, sem necessidade de utilizar as forças armadas. É o chamado golpe brando. Esse golpe brando ele tem como pressuposto, como um dos componentes, exatamente a guerra cultural, a luta ideológica. E nessa guerra cultural, quer dizer, o teórico dessa questão, ele formula, inclusive, os planos. Das dimensões é exatamente construir, quer dizer, em torno de fatos ou de mentiras, ele defende claramente mentira, a utilização da mentira para você isolar politicamente um governo e, com isso, derrotá-lo. Então, na verdade, eu penso que o que na época, a condução, que era exatamente o golpe e a atuação do imperialismo norte-americano de assassinar lideranças, hoje isso passa por um processo da guerra cultural, do assassino político e ideológico de lideranças na América Latina para derrubar os governos, né? Eu acho que essa questão, digamos assim, dos golpes brandos estarem sendo financiados, quer dizer, por grupos poderosos, eu acho que é um problema mesmo, porque é muita grana. E por isso é que a gente levantou a hipótese de que nós unamos as nossas forças, porque a máquina da guerra cultural da direita, no mundo e no Brasil, é muito grande, é muito poderosa, com muita grana, mas não só grana, com mecanismos importantes. Por isso, nós temos que construir também algo que, se não tão poderoso, mas que significativamente poderoso. Daí, nós necessitamos de somar as nossas forças. E é exatamente por isso que nós estamos propondo um esforço de uma união das forças democráticas e progressistas em torno exatamente da frente ampla na luta de ideias, né? Quanto a essa questão levantada pelo Alexandre, de como vencer, essa é também uma dimensão da luta ideológica. Primeiro, eu acho que o debate não pode ser somente em torno da questão do comunismo. Quer dizer, hoje, o centro do debate não pode ser a questão, é a democracia. É por aí que você vai ganhar determinados setores. Agora, é claro que aos comunistas, aos socialistas, caberia uma outra tarefa, que é exatamente você primeiro denunciar, porque hoje o que ocorre é que a direita diz que comunista é comunista, mas comunista também é social-democrata, é socialista, é cristão, ou seja, no fundo, todo mundo é comunista. Então, esse aí é um início de conversa para você desmoralizar, porque é a tentativa de você criar um bicho-papão que foi utilizado exatamente durante a chamada Guerra Fria e que é utilizado agora, ele volta a ser utilizado pelos conservadores para exatamente tentar enfrentar a crise do capitalismo. O capitalismo está em crise, em plano mundial. Então, eles necessitam de armas ideológicas. Então, a propaganda de defesa de Deus. Então, todas essas questões estão relacionadas em ideias, quer dizer, absurdas, e daí, inclusive, a importância da luta ideológica. Agora, a luta ideológica depende do momento em que você está vivendo. Nesse momento, a dimensão fundamental da luta é a defesa da democracia. Aqui, sim, da aqui sobre o problema da união das Forças Armadas em torno de Bolsonaro. Eu já disse isso, mas volto a repetir, na minha opinião, não há uma união completa. Eu acho que a cúpula das Forças Armadas hoje estão mais sintonizada do que no passado,
mas pelas informações que a gente tem, inclusive especialistas no estudo da questão das Forças Armadas, há contradições, há insatisfações significativas das Forças Armadas. Mas uma insignificação significativa, isso poderia ser suficiente para poder paralisar as Forças Armadas diante de uma tentativa golpista. Olha a situação complicada. Quer dizer, não é suficiente você ter, é necessário que você tenha, digamos, uma predominância dos setores mais democráticos nas Forças Armadas. Isso eu tenho a impressão que ainda não tem. Agora, eu acho que na medida em que o processo de mobilização popular crescer, tiver milhões de pessoas nas ruas, quanto mais escorrer, menos haverá possibilidade de uma tentativa golpista, porque também ninguém é louco. Quer dizer, se eles sentem força, eles podem, digamos, se omitir, mas, digamos, se há um movimento grande e eles percebem que isso pode ter consequências extremamente graves, o resultado pode ser outro. Por isso é que eu insisto em dizer que o centro da questão é a mobilização popular, é o povo na rua, mas faz parte de garantir o povo na rua a luta política e a luta ideológica. Professor Aldo, obrigada. E a Liliana Lima tem uma pergunta. Se alguém mais, eu não sei se alguém mais tiver, acho que poderíamos encerrar as inscrições durante a fala da Lili. Ok. Aldo, nós que trabalhamos com as categorias de tática e estratégia, minha pergunta para você é, do ponto de vista da luta ideológica, da formação política ideológica, nós sabemos que esse é um trabalho constante. Ele atravessa um tempo que implica em estudo individual, estudo coletivo, aprendizagens constantes, formações constantes. Nós não estamos prontos, não sabemos tudo, e essa é uma ação permanente em nossas vidas. Portanto, a minha pergunta para você, no bojo, no seio desta mobilização popular, para se travar a luta política e ideológica, em sua opinião, hoje, taticamente, quais são as bandeiras que mais poderiam contribuir para que nós trouxéssemos mentes e corações para essa virada de jogo? Bom, na verdade é o seguinte, isso tem inclusive no livro, a gente formula ali o que nós chamamos de programa tático. Quais as questões, digamos, mais capazes de sensibilizar a sociedade hoje? Uma, questão da pandemia. Isso. Postura que o Bolsonaro faça a questão da pandemia. Outro, o agravamento das condições de vida do povo, o enriquecimento de setores ponderáveis. Outro, a questão expressiva, a questão do meio ambiente, queimadas, etc. Outra, agressão a questão da... Eu acho Travou, Silvana, ele precisava repetir isso. E agora, vamos pedir para ele sair um pouquinho e voltar? Espera aí, Alda, voltou. Aldo, volta só um Voltou. pouquinho, porque você estava falando dos temas e deu uma travada. Então, você falou da pandemia. Caiu. Acho que ele vai sair um pouquinho e voltar. Arnaldo, você se sentiu contemplado? Eu entendi que a pergunta do Arnaldo ele já respondeu. Ele leu ali e respondeu. Já respondeu. Cadê o Aldo? Estou admitindo. Ele vai voltar. Até onde vocês ouviram? Você disse um tema, a pandemia, a questão da saúde. É um tema que sensibiliza as pessoas, que pode ganhar as pessoas. Outro tema, a questão exatamente do agravamento das condições de pobreza e o enriquecimento de setores significativos, sensibiliza o povão. Né? Outras questões, questões relacionadas, digamos, à perda da soberania do país. Tem muita
questões relacionadas à questão da educação, ciência e tecnologia, que atinge diretamente a área de vocês, né? Questões relacionadas à questão dos direitos humanos, agressão aos negros, às mulheres, quer dizer, às minorias, entende? A LGBT, enfim, o problema das agressões à Constituição, à democracia, as ameaças, ao desrespeito, a ameaça de intervenção ao Supremo Tribunal Federal, as ameaças contra a imprensa, etc. Enfim, eu acho que o manancial de elementos é muito rico. Agora, o que a gente percebeu também é o seguinte, que isso não é absorvido da mesma forma pelos diferentes setores. Essa é uma coisa que nós temos que aprender com a direita, porque a direita, digamos assim, porque, em geral, nós temos mais ou menos clareza de um programa. Agora, o problema, a questão importantíssima é como esse programa vai chegar. O que a direita fez? Ela procurou exatamente dirigir as suas mensagens de forma atomizada, através da identificação das vontades, das preferências, através dos algoritmos. Nós temos que trabalhar dessa forma também. Então, não dá para você ter um programa, porque você sabe, digamos, que a sensibilidade do professor é diferente da sensibilidade do aluno, que é diferente da sensibilidade do trabalhador urbano, que é diferente da sensibilidade. Então, mesmo não só a razão como o sentimento, está muito relacionado às condições concretas de vida de cada um. Então, nós temos que perceber isso e ter mecanismos. O que a gente exatamente colocou? É que você tem um programa, mas você procurar captar as razões que a pessoa adotou aquela posição e, digamos, extrair o sentimento dele. E isso a gente percebeu que o caminho era através das redes sociais. É claro, tem um mecanismo de você, em geral, hoje as pessoas levantam isso com muita razão, de você se aproximar das bases. As igrejas evangélicas estão em todos os lugares, então é necessário ter uma reaproximação, mas nas condições da modernidade isso não é suficiente. Quer dizer, hoje qualquer jovem, quer dizer, milhões de pessoas têm, quer dizer, um celular e têm acesso à internet. Portanto, hoje, quer dizer, você utilizar a guerra, a luta ideológica através exatamente das redes sociais é fundamental. E aí, volto a dizer, estabelecer o diálogo e procurando fazer o diálogo, digamos assim, relacionados com aquilo que toca no sentimento e na razão, diferentemente. Então, você tem que analisar. Aí, o pessoal do grupo, que são hackers, eles diziam o seguinte, bom, você tem que, digamos assim, estabelecer uma rede social, essa rede ser por grupos, quais sensibilizadores, a própria que pode, digamos assim, extrapolar, pode retransmitir as mensagens que forem encaminhadas. Então, o livro também ele levanta essas questões. Então, o programa está claro, agora é necessário ter um método para fazer com que essas questões, quer dizer, toquem na razão e no sentimento das pessoas de maneira diferenciada. Eu sempre que falo nessa questão, eu me lembro de uma fala do Galo, esse que acabou de ser preso agora. O Galo, que é dessa questão lá do Borba Gato, tal, etc., ele, quando exatamente começou aquelas manifestações dos entregadores, ele dizia o seguinte, olha, o intelectual ele é muito importante, porque ele formula, ele sintetiza, ele constrói os caminhos. Mas, muitas vezes, o intelectual se coloca na posição de dono da verdade. E o trabalhador pobre não quer ser burro, ele quer ser inteligente também. Então, essa questão é fundamental, a questão do diálogo. Quer dizer, nós temos exatamente coisas para transmitir, mas temos coisas para aprender. E é necessário você se colocar numa posição, nesse diálogo, com uma pessoa que tem sensibilidade para, digamos assim, entender as razões pelas quais levaram a pessoa para ir a partir dos fatos, de você demonstrar através de fatos e não, digamos, de manipulações, você despertar a consciência crítica e, com isso, você ir criando condições de fazer com que esses setores possam, digamos, se incorporar nesse caminho da luta democrática. Aí diz, mas isso nós vamos fazer de um por um? Não, não vamos fazer de um por um. Isso aí você faz através das redes sociais, uma coisa bem pensada, você pode atrair milhares de pessoas, foi o que a direita fez. Conceição Fornassari, levantou a mão? Eu levantei porque eu não consegui escrever no chat, desculpe. Aldo,
a cada fala sua, a cada resposta sua, o desafio para nós do Sindicato dos Professores do setor privado fica maior, porque assim como há N realidades no país, não é, que você muito propriamente se referiu, e nós precisamos seduzi-los, o Simpro Campinas tem um desafio muito grande, porque o Simpro Campinas representa professores e professoras com salários que vão um pouquinho mais que um salário mínimo. E são professores das regiões muito mais vulneráveis e trabalham com essas crianças e jovens muito mais vulneráveis. E temos professores que recebem um salário melhor, trabalham com crianças e jovens das chamadas classes médias, e temos também professores universitários que vão até a pós-graduação com salários razoáveis. Então, nós temos uma gama de professores e professoras que o Simpro representa e que eu não ouso dizer que nós conhecemos todos. Nós sabemos dessa realidade. Então, veja só, eu sei que não é receita de bolo. Você acabou de dizer aí que não tem, que a gente precisa conhecer, precisa trabalhar com os algoritmos, etc. Mas você teria algum indicativo para que esse desafio de nós, do sindicalismo de professores, e especialmente do Sindicato de Professores de Campinas e região, possamos atacar, possamos atingir, possamos seduzir esses trabalhadores e essas trabalhadoras e, ao mesmo tempo, as suas famílias e os estudantes? Obrigada, Aldo. Não, Conceição, acho que sua pergunta é muito justa, e eu sugiro que você, digamos, compre o livro, leia o livro e leia a parte final do livro, que ele tenta Vou dar ler. uma dica sobre essa questão. Aí a dica é criar plataformas. A ideia é a criação de plataformas, que o sindicato pode criar uma plataforma independente. Para quê? Para ouvir os seus associados, para saber dos seus associados o que é que eles pensam, quais são as... E ver de forma... Assim como nós não podemos imaginar que a sociedade como um todo possa receber o nosso projeto, você está levantando nem mesmo os professores, há uma diferenciação entre os professores. Portanto, você vai ter que tratá-los de forma diferenciada, professor que ganha menos, professor, digamos, do ciclo básico, professor intermediário, professor universitário, conforme o salário, conforme a capacitação profissional, né? E isso aí você tem que segmentar para você conhecer direitinho o que é, quais são os problemas, tal. Então, o livro ele dá algumas dicas, e a dica fundamental é isso, é você criar plataformas independentes, procurando exatamente fazer uma pesquisa de opinião, tal, e a partir daí você conseguir fazer uma rede de transmissão das propostas, aí, num processo de diálogo, inclusive, definindo quais são as questões. Não partir do pressuposto, você sabe, digamos, uma ideia geral, defesa da escola pública, tá, mas no caso específico, como é que você vai tratar aquela questão de tal maneira que ele possa entrar, como você diz, na razão e no sentimento daquele conjunto determinado. Então, eu acho que o livro, nessa parte final, ele dá bastantes elementos sobre isso. Tá legal, Conceição? Um abraço. Obrigada. Outro. Muito bom. Olha, nós tivemos aqui pelo menos 6 perguntas. O Aldo é cirúrgico, né? Faz uma excelente síntese, né? Estão aqui as manifestações dos professores, diretores, que dizem ser excelente, né, essa aula. E, Aldo, acredito que você deixou mesmo aqui o estímulo para todo mundo ler esse livro, Reconstruir a Democracia. Eu acho que esse poderia até entrar no nosso planejamento, né, Conce? Poderia até entrar, né, para que nós pudéssemos incluir essas questões também, né? Então, aqui nós agradecemos, né, a presença do professor Aldo, chegamos aí justo, né, no tempo, foi perfeito aí a sua explanação, a sua forma de compreender,
e de analisar a conjuntura tão complexa e tão desfavorável que nós estamos vivendo, né? Sobretudo, né, trazendo esse ingrediente de pistas de como e de que forma, né, o que fazer, né, e de que forma. Isso é muito importante para nós hoje, e com certeza esta análise de conjuntura no início do semestre seguirá balizando as nossas reflexões, nossas ações, o nosso planejamento para o restante do ano, até para possivelmente o ano que vem, e sabemos que este será um trabalho coletivo. Importante será que nós possamos entender aquilo que corresponde diretamente ao nosso campo, à nossa realidade como sindicalistas, como professores e professoras, né? O que é que nós, em cada campo, podemos estar fazendo, né? Então, é fundamental isso. A Adriana está dizendo que se alguém ainda não assinou a lista, nem todos que estão aqui presentes assinaram a lista. Adriana, eu peço que você coloque novamente aí, tá? O link, para que as pessoas que ainda não assinaram. Aldo, você gostaria de dizer algo mais, encerrando aí essa sua belíssima explanação? Desde já nós agradecemos e desejamos que isso continue dando frutos, né? Sabemos aí da sua luta de tantas décadas, né? E hoje ainda aí insistindo para que nós possamos não subestimar algo tão importante que é essa luta ideológica. Giovana, eu queria primeiro agradecer, o convite foi feito, quer dizer, a densidade das perguntas e, digamos, o interesse que deu para perceber de todos que fizeram as perguntas e participaram. Agora, na verdade, como eu disse e insisti, o livro é muito mais do que um livro só. E, na verdade, o nosso objetivo é dar continuidade a esse debate. Eu proponho para vocês pensarem a possibilidade, talvez, de fazer um evento aí com a universidade, não só com os professores, mas com os estudantes, com os servidores, com o patrocínio da universidade, um seminário sobre a questão da guerra cultural, em torno do livro, que é o que nós propusemos para as fundações e que isso já está, digamos, em processo de organização com as fundações. Eu acho que a Unicamp, se tomasse essa iniciativa e divulgasse, isso pode ter uma repercussão nacional grande, e nos interessa que essa problemática seja, digamos assim, assenhorada pelos setores democráticos, particularmente pela área da educação, pelas universidades. É uma sugestão que eu faço. Agora, é claro que isso depende aí de vocês verem se é possível entrar em contato com a direção da universidade, com as outras entidades aí de estudantes, de servidores e tal. E aí eu estou à disposição, caso, digamos, discuta essa conveniência, aí eu poderia articular, quer dizer, integrantes do livro para participarem desse seminário, não só eu. Olha que beleza. Obrigada aí pela dica. Vamos pensar seriamente. Seriamente, nós ainda estamos na mesma gestão, né, na ProPuc, é o nosso último semestre, mas nós estamos, sim, abertos, né, a estar oferecendo à universidade atividades de formação, atividades que realmente sejam provocações para a transformação. E também no Simpro, né? No Simpro nós, aí a Conceição, acredito que também a pergunta dela foi bem nesse sentido, né? Como é que nós podemos estar agindo, né, de uma forma eficaz nesse sentido. Então, agradecemos aqui, ha sido uma enorme satisfação, um verdadeiro privilégio tê-lo aqui conosco, nos orientar, nos ajudar a fazer essa análise no início do semestre, algo tão importante, e agradecemos aqui a participação de todas e todos que acompanharam, seja aqui pela plataforma Zoom, seja pela página da ProPuc no Facebook ou do SES, né?
Agradecimentos também ao Simpro Campinas, representado aqui na pessoa da professora Conceição, e ao SES, né, nosso parceiro com quem historicamente temos aí este convênio, e que o SES nos ajuda a pensar essas atividades, né, e a trazer pessoas que realmente possam, né, como você, Aldo, contribuir com a qualidade da nossa reflexão para que nós possamos caminhar bem. Então, Obrigado. muito obrigada a todas e todos. Não sei se alguém aqui gostaria de dizer algo, mas não Muito precisa ser a minha última fala. Aldo. Obrigada, Cés. Obrigada, Simpro. Silvana, valeu aí. Pessoal que trabalhou. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Obrigadão, gente. Fiquem bem, com o frio e com o calor que virá, e nós vamos dar conta, inclusive, do fora Bolsonaro. Tomara. Yes, boa. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, gente. gente.